Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Eu vou colocar o tema aqui, como ser contratado por lojistas de shopping centers, de shoppings. Eu tô colocando o tema aqui. Vou fixar. Isso aí. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, quem tá chegando agora. Nós vamos falar sobre como ser contratado por lojistas de shoppings. Bom, como a maioria de vocês já sabe, eu vou viajar daqui a pouco, então, não vou me alongar aqui com assuntos que não sejam relacionados ao tema. Vamos direto ao ponto. Essa live vai ficar gravada aqui, depois eu vou subir ela para o YouTube também, tá? Então, vamos lá. Como que a gente pode ser contratado por qualquer empresa, na verdade, né, gente? Não é só o lojista, mas eu vou falar especificamente sobre os shoppings. Para a gente ser contratado por lojistas, a gente precisa entender quais são os desafios que eles enfrentam, né? Qual é a realidade que cerca um lojista de shopping center? Esse é o primeiro passo para a gente ser contratado como assessor jurídico de uma loja de shopping, né? Muitas dessas lojas, elas vão procurar os advogados quando as coisas estiverem bem feias, né? Mas antes disso, a tua presença dentro do shopping, o teu conhecimento sobre essa realidade do shopping center pode sim trazer clientes para ti, pode agregar valor para essas pessoas, porque elas vão ver um outro tipo de advocacia, que é essa que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Então, primeira coisa é conhecer a realidade que esses empresários enfrentam. Conhecer a realidade dos shoppings. Eu coloquei hoje nos meus stories umas fotos lá de shopping e tem uma delas que eu faço a pergunta: você sabe como que tudo isso aqui funciona? E é a visão panorâmica de um shopping enorme, né, com diversos andares, enfim, diversas lojas. E cada shopping center tem em média pelo menos 200 lojas. 200 lojas, tá? Cada shopping center tem uma administração, tem custos, tem regras próprias. Cada shopping center vai ter uma logística dentro dele, sobre tudo, absolutamente tudo o que acontece lá dentro. É como se cada shopping fosse uma cidade com uma lei orgânica, tá? É exatamente isso. Cada shopping é uma cidade com uma lei orgânica. Porque o que diz a lei das locações? Ela diz que é livre a pactuação entre o shopping center e o lojista nos contratos de locação. Se é livre, se tem essa liberdade, tem só tem 4 limites, digamos assim, lá na lei. O resto é pactuado entre o shopping e os lojistas, só que não vai ser pactuado com cada um. Aí é que está a grande sacada. Não é em cada contrato de locação vai ser estabelecido como que vai acontecer aquela relação. O shopping, ele já tem uma lei própria. Quando ele nasce, quando ele abre as portas, quando ele começa com uma legislação própria que rege absolutamente tudo lá dentro. Tudo que o lojista faz ou está de acordo ou está contra essa norma. Então, o primeiro grande passo para a gente ser contratado por um lojista é a gente entender profundamente como que funciona aquele determinado shopping. Qual é a lei que existe dentro daquele shopping. Esse é o primeiro grande passo para a gente começar a trabalhar com lojistas. Não sei se não fica melhor assim. Acho que fica até melhor assim, né, gente? Então, a gente começa conhecendo a realidade. Esse é o primeiro passo pra gente ser contratado. Não tem como nós sermos contratados por uma empresa quando a gente não sabe como que aquilo lá funciona. E por que eu digo isso? Porque muitos advogados, eles são surpreendidos pela legislação interna de cada shopping.
E muito do que acontece ali, do que acontece naquela relação, se fosse fora do shopping, não aconteceria daquela forma. A legislação civil fora do shopping ela é mais branda do que a legislação dentro do shopping. Por quê? Porque é uma norma própria de cada um. Então, quando o advogado vai advogar dentro do lojista que está dentro de um shopping center, ele toma um susto sim. Eu tomei esse susto. Eu achei um absurdo. Eu me revoltei. Eu cheguei a montar ações contra o shopping pela ilegalidade daquelas disposições. E não é ilegal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer, entender e se tornar um especialista em operar aquela lei. Porque o advogado não é um operador do direito. Então, a gente aprende a operar. A questão é que essa norma interna, essas normas de regularização dessas locações, elas interferem em absolutamente tudo para o lojista. Então, quando a gente fala assim, o lojista tá com problema para descarregar o estoque, tá com problema para entrar um funcionário lá, um prestador de serviço, para prestar um serviço de conserto, seja lá o que for, alvenaria, o que for. Tudo isso tem uma norma específica e tudo isso gera conflito. Tudo isso gera conflito dentro do shopping. Então, quando eu falo como sermos contratados, a gente tem que começar por aí, pelo básico. Raquel, mas o advogado vai tratar sobre essas coisas pequenas. Tudo isso advém da regra que rege aquele contrato, aquela relação. Então, se é uma norma, sim, nós temos capacidade para esclarecer ela para o lojista. Conhecer e frequentar o shopping center. Não tem como você querer advogar para lojistas. A Raquel vai aqui dar uma fórmula mágica para você advogar para lojistas se tu não for para dentro do shopping. Literalmente lá para dentro para quê? São regras condicionadas àqueles empresários que se beneficiam dos espaços de um shopping. Exatamente. Então, se eles se beneficiam do espaço, eles têm que seguir aquelas regras. Só que são regras muito atípicas, tá? Muito, muito atípicas, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para vocês dessa atipicidade das regras de dentro do shopping. Um shopping específico, tá? Administrado pela Aliança Sonae, uma das maiores administradoras de shopping centers, tá? Uma das normas que tem lá, e que eu acredito que tenha em basicamente todos os shoppings no Brasil, isso aí não é exclusividade da Aliança Sonae, ela estabelece que as lojas satélites, ou seja, aquelas lojas menores, elas pagam a conta, elas rateiam os custos de condomínio e de locação das lojas âncoras. Sim, os pequenos pagam as contas dos grandes. E isso está estabelecido na norma e é válido. Tá? Então, esse é só um dos exemplos. Então, as lojas pequenas para as quais a gente tem condições de advogar, né? A menos que você almeje lojas âncoras, não é impossível, mas a grande maioria são lojas satélites. Você vai enfrentar esse tipo de realidade. Pensa na indignação de um empresário que foi para dentro do shopping despreparado para enfrentar essa realidade. Que ele, pequenininho, está pagando uma parte das contas do grandão lá que tem um faturamento muitas vezes maior do que o dele. Né? Então, essas realidades é que a gente precisa conhecer. Quando a gente conhece, quando isso se torna familiar pra gente, a gente consegue explicar com mais clareza para os clientes. A gente consegue vir para a internet produzir um conteúdo que realmente engaje, né? A gente consegue fazer marketing e a gente consegue ser contratado. E eu sempre falo, tu tem que ser contratado por prestar um bom serviço e aí vai ser contratado por vários. Então, entender e frequentar e entender como que funciona aquele shopping. É um shopping que tem mais franquias ou menos franquias? Não foque nas franquias. É muito difícil ficar prospectando loja franquia porque a franquia tem um jurídico interno, uma orientação jurídica para os franqueados, tem limites contratuais para contratar jurídico. Então, não é uma loja que a gente coloque como foco, a menos que você saiba detalhes sobre aquela franquia específica e você possa abordar aquele empresário. Senão, não é um foco. O foco são lojas satélites que
não sejam franquias, tá? Então, entender o mix daquele shopping, o público-alvo daquele shopping, começar a se familiarizar e entender, se eu quisesse hoje abrir uma loja nesse shopping, como que funcionaria? Sob que condições eu estaria submetida? Se você conseguir se colocar no lugar do cliente nesse nível de compreensão, aí você vai conseguir construir uma comunicação que realmente vai trazer essas pessoas para perto de ti, né? Então, como que é abrir uma loja no shopping? Gente, abrir uma loja no shopping, para quem nunca acompanhou um lojista abrindo uma loja no shopping, é um sonho. É o sonho de fazer parte de uma coisa grandiosa, muito maior que eles. Então, quando a gente fala com lojista de shopping center, nós estamos falando de um grande sonho para a maioria deles. E se não é essa coisa mais assim, né, nostálgica, essa coisa mais, né, poética, digamos assim, sentimental, nós vamos tratar com empresários que estão acostumados, talvez, a ter comércio em shopping center. E eles são pessoas muito dinâmicas, muito rápidas, tá? Por quê? Porque o shopping, ele exige isso. Ele exige uma transformação cotidiana, para o público não enjoar, né? Porque se é um frequentador assíduo do shopping, ele quer novidade. Então, o shopping, o lojista, ele sempre vai ser um sonho dele abrir aquele comércio ou um foco comercial muito grande, né? Toda a atmosfera de um shopping center, por mais por menor que ele seja, por mais simples que ele seja, ou por ter um mix de mais serviços populares, ele sempre vai ter um ar sofisticado, um ar maior do que cada uma daquelas lojas. Então, cada loja daquelas ali está inserida nessa grande atmosfera, né? Então, isso é importante conhecer. Por quê? Porque dali vem as dores, né? Um empresário que vai abrir uma loja dentro de um shopping center, realizar o sonho dele, ou expandir a loja que era de rua, ou tem uma loja em um outro shopping administrado de uma forma diferente, entra naquele shopping vende o quê? Eu já falei isso aqui, shopping vende sucesso. Então, quando alguém vai abrir uma loja num shopping center, ela tá comprando sucesso. Alguém disse para ela, naquele script de vendas do shopping, que ela abrindo a loja ali, ela ia ter sucesso. Vocês podem ter certeza disso. Alguém disse isso para ela. E ela entrou. E aí ela dá de cara com o quê? Com regras, com comportamentos, com normas, com orientações muito rígidas e que limitam a administração dela para a própria loja dela. Essa é a realidade do lojista de shopping center. Ele vai enfrentar uma situação de que toda a administração do shopping interfere na administração de dentro da loja dele. E aí que começa o perrengue. Aí que começam os problemas. E o que a maioria dos advogados fazem? Olham para aquelas exigências dos shoppings que são frente à lei civil, frente ao que acontece fora do shopping, elas são exageradas, né? Para não falar outra palavra aqui. Elas são exageradas e o que eles fazem? Entram com ações contra os shoppings, tentando desfazer aquilo ali. Já vi ações de advogados que entraram com ações contra o shopping para requerer o investimento do empresário que alugou a loja no osso e teve que colocar piso e instalação elétrica. O que não muda, o habite não recupera, tá? E não vai mudar o habite. Botar piso e eletricidade não muda o habite. Então, tudo isso, o advogado, ele segue a normativa, ele segue o que a gente aprendeu na faculdade, o que a gente aplica fora do shopping, e aí ele vai para lá e entra com essas ações. Já vi advogado entrando com ações contra os shoppings, contra a própria regra do shopping, as normas de locação. Sabe qual é a única ação que se entra contra shopping center? Como último dos últimos recursos que um advogado tem depois de tentar negociar de todas as formas, jeitos e maneiras possíveis e imagináveis e inimagináveis,
Alguém aqui sabe me dizer qual é a única ação que se entra em último caso contra um shopping center? Vocês sabem? Conseguem me dizer aqui? A única ação que a gente entra contra um shopping center como último recurso, mas último mesmo, assim, ó, depois de ter tentado resolver tudo de outras formas, mudar o plano de negócios da loja, tentar adequar o plano, tentar adequar o mix, tentar adequar o produto, tentar até o último instante fazer a aderência do produto ao público, enfim, depois de a gente tentar tudo isso, não deu certo, a gente entra com uma ação para prestar contas. É a única ação que dá certo contra o shopping center, por quê? Eu já entrei com algumas. Ele nunca prestou contas. Voltei? Voltei? Voltei. Pronto. Então, esse seria o último recurso, é entrar com uma ação de prestar contas, mas assim, você já tem que ter decidido, junto com o empresário, você já tem que ter decidido se vai fechar a loja ou tirar a loja do shopping. Vocês vão ter que sair de lá, a empresa vai ter que sair de lá. A empresa vai ter que já ter um plano de pagamento, seja lá do que esteja devendo. Então, em último caso, né, nem que seja só a retirada e o rompimento do contrato, ela vai ter que ter um plano estratégico para chegar, entrar com a ação de prestar contas e sair do shopping. Porque é assim, aquela coisa, aperta a campainha e sai correndo, porque não vai dar para ficar lá dentro. Então, a ação de prestar contas é o último recurso mesmo. Então, antes disso, é tudo extrajudicial para o lojista do shopping. Então, o que você oferece? O que você conta lá dentro do shopping? Você fala sobre aquilo que nenhum outro advogado que não estuda um shopping center não fala. Você vai saber o que é fundo de promoção, o que é a DOCA, o que é... eles tratam as lojas como operação, o que é loja âncora, o que é loja satélite. Vocês têm que se ambientar com essa nomenclatura. E cada shopping vai ter uma nomenclatura um pouco diferente disso que eu tô falando aqui. Então, vocês vão conseguir começar a prospectar, começar a ser contratados por lojistas a partir do momento que vocês entenderem qual é o inimigo comum dentro daquele shopping. O que atinge? É um mundo totalmente diferente, exatamente. O que atinge todo mundo dentro daquele shopping? Que pode trazer um problema, uma dificuldade de administração das lojas, né? O que ali dentro ela traz esse problema? E é a partir dali que você começa a trabalhar o contato, né, e a construção de relacionamento com esses lojistas. Basicamente, praticamente quase todo shopping center ele tem uma associação de lojistas. E a partir dessa associação, ou se ele não tiver, isso também é uma informação, né, de que essas lojas elas não são unidas, elas não têm, né, um comando, digamos assim, uma organização. Então, a partir dali, você pode começar a entender quais são os lojistas que são formadores de opinião, quais são os lojistas que comandam essa associação, quais são os lojistas que não participam dessa associação e por quê. Geralmente, as lojas que são franquias, elas não participam das associações, mas é por impedimento da franquia, não que o empresário não esteja engajado nas questões que são discutidas ali. Então, a partir do conhecimento disso, você pode criar um arsenal de assuntos e de argumentos para começar a construir essas relações. E por onde que a gente começa a construir essas relações? Bom, gente, eu comecei a construir essas relações com as empresas que eu consumia, que eu era cliente, né? Então, com as empresas que eu me relacionava. Então, eu comecei a descobrir qual é o horário que o empresário, o dono do negócio está lá. Isso é importante. Geralmente, ou é bem no início do shopping lá, quando ele abre, ou é no final do dia, lá quando ele está fechando. Ou é no intervalo do meio-dia, que ele tem outros empreendimentos, ou trabalho, seja lá o que for, e vai lá no horário do meio-dia.
Então a gente começa a conversar com os funcionários dessas lojas, né, com os colaboradores, começa a entender a rotina do shopping center e daqueles lojistas, né? Geralmente no início ou no final ou num momento que o shopping é mais vazio, a administração do shopping anda pelo shopping, é fácil de identificar também, que aí você começa a observar, né? E é nesses momentos que você vai estar presente e vai começar a construir esses relacionamentos. Também existe a possibilidade de você fazer parte de grupos de network na sua cidade que lojistas do shopping center também façam parte. Mas aí é mais transversal, aí você vai ter que descobrir se isso realmente acontece, né? E aí conversando com essas pessoas, como que você vai começar a se apresentar? Como que você vai começar a falar sobre esses assuntos? Você vai demonstrar uma expertise por aquilo que acontece dentro do shopping, por aquelas relações. Pois é, eu dei uma olhada no regimento interno ou nas normas de locação desse shopping, ou seja lá qual o nome que tenha, tem diversos nomes, e essas normas elas estão registradas no cartório de notas, então elas são por escritura pública, todo mundo pode ter acesso. Eu dei uma analisada nessas normas e realmente, né, tem uma rigidez quanto a isso, fala de alguma coisa que cause impacto no dia a dia daqueles lojistas. As normas reguladoras de todo o shopping center, ela tem uma lista de coisas que atingem o lojista. Fale disso com eles. Nesse shopping aqui é assim, eu conheço um outro shopping que é de outro jeito. Eu consigo falar isso aqui na minha cidade. Tem um shopping que faz de um jeito, o outro shopping faz de outro. Sabia que aquele outro shopping lá, além de cobrar o aluguel dobrado de dezembro, ele também cobra o de maio? Eu vi que aqui não cobra o de maio. Aí a pessoa, opa, mas o que essa pessoa sabe tanto de como as coisas acontecem aqui dentro? Você leu no regulamento, coisa que ela provavelmente não fez. E você leu lá e entendeu. Gente, quando eu falo ler o regulamento e entender, parece assim simplesinho, né? Mas eles têm centenas de artigos, tá? Se preparem, tá? E eles são por escritura pública, então eles vai uma frase emendadinha na outra lá, né? É bem chatinho de ler isso. Por isso que pouco advogado compreende profundamente, né? Porque, além de tudo, é uma normativa muito ruim de entender. E aí você começa a falar disso, poxa, mas como que ela sabe que isso... Então, sou especialista em atender lojistas de shopping center, pela relação, né, ímpar que tem com o shopping, a legislação ímpar que tem aqui dentro, né? Tudo isso aqui é uma legislação que vocês têm que cumprir, é que nem lei. Vocês têm que cumprir aqui dentro, né? E ali você começa a falar, e as pessoas, você vai chamar a atenção, porque essas pessoas são muito carentes de pessoas esclarecidas que consigam explicar para elas como que as coisas funcionam, como que as coisas devem funcionar. Então, quando a gente começa a ter contato, o menor contato que seja, é sobre isso que a gente tem que conversar. Então, e quando tu sabe tudo isso aí, e tu sabe, por exemplo, tu tem a noção, lendo tudo isso, como que tu consegue abrir uma loja no shopping, o que ela precisa para ela viver lá dentro, você sabe como orientar quem já está lá dentro. Aí, assim, muitas lojas que apareceram para mim, sinceramente, o produto que ela vendia não tinha aderência com o público que frequentava o shopping. O que é aderência? É o produto certo para a pessoa certa no lugar certo. Isso é aderência, adere, ó, cola, dá match, né? Então, quando isso não acontece, a loja não fatura por mais gente que tenha lá dentro do shopping. Ela não consegue vender. Aí o que o shopping fala para ela? Fala para o empresário, é porque você não está dentro da operação, é porque você não está dentro da operação. A primeira vez que eu ouvi isso, eu digo, gente, quem é que estão operando aqui? Será que tem alguma clínica aqui que faz algum tipo de cirurgia? Não, a operação como um todo da loja. Porque você não está dentro da operação. Sempre vai colocar a culpa no lojista. E no fundo, acaba sendo. Só que a informação vem pela metade.
Não é que ele não esteja dentro da operação, é que ele não está conseguindo visualizar o que está dando errado, se quando ele foi fazer o contrato, o shopping disse que ia dar certo. Então ele fica naquela vivência estressante dentro do shopping, colocando a culpa toda em cima dele, que o negócio dele não dá certo. E quando na verdade foi uma má observação sobre o público que frequenta o shopping, não deu aderência com o produto. Ou seja, ele vai ter que investir muito em marketing para trazer pessoas para dentro do shopping que vão comprar na loja dele. Olha a ginástica desse negócio. Pense, você fazer um marketing suficiente para tirar uma pessoa do centro da cidade, de algum outro lugar, para trazer para dentro do shopping para comprar na tua loja. Pensa no tamanho do procedimento de marketing que vai ter que acontecer aí. Então é muito melhor, é muito mais lógico, é muito mais economicamente viável fazer essa avaliação antes de entrar no shopping, antes de abrir uma loja no shopping. Só que o que acontece naquele momento de contratação ali? Naquele momento de contratação, o shopping afirma com todas as forças dele para todos os lojistas que o público que ele traz para dentro do shopping está de acordo com o produto que aquela pessoa vende. E isso é tomado como verdade durante toda a contratação, mesmo que ela não seja. Eu levei 10 meses para convencer uma empresária a sair de dentro de um shopping center. 10 meses para ela levar o produto dela para um outro lugar onde realmente tem aderência com o público. E aí conseguir alavancar os negócios. Porque os empresários, eles precisam dessa orientação. Você não vai conseguir mudar o regramento de dentro do shopping, você não vai brigar com o shopping, você vai negociar com o shopping e avaliar o negócio do cliente para verificar se ele fica ali, se ele vai para o shopping, se ele fecha, se ele vai para a rua. O que tem que ser avaliado, alterado e adequado é o cliente ao shopping, não ao contrário. Isso não vai acontecer. O shopping não vai se adequar aos seus lojistas. São os lojistas que se adequam ao shopping e ao público que frequenta ele. Entende? E é essa confusão de compreensão que os lojistas são muito carentes de entender. E é isso que é esse nível de conhecimento que a gente tem que levar para eles. É esse tipo de argumento, é esse tipo de solução que a gente tem que comentar que é possível. Mas não é simplesmente, realmente o empresário vira para ti, realmente o meu produto não tá adequado, o público daqui não compra porque não é o público certo e tal. Então tá, então eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Não é assim, tem que negociar muito com o shopping para fazer essa transição, tá? E aí vai tudo tem que passar por avaliação. A localização da loja dentro do shopping, o tamanho do espaço, custos reais que estão dentro daquela operação. Porque quando vai abrir uma loja, a gente tem uma determinada lista de custos. Quando vai abrir uma loja em shopping center, é outro tipo de lista de custos. E aonde que está escrita essa lista de custos? Dentro das normas reguladoras da locação daquele shopping center. E então, se está dentro da norma e nós somos operadores do direito, nós temos o poder de interpretar aquilo ali e levar para o lojista tudo que ele precisa ter, organizar e fazer dentro daquela operação dele. É nós que vamos pegar essa norma, interpretar e entregar para o cliente. E para prospecção é a mesma coisa. A gente vai pegar a norma do shopping, vai interpretar ela, vai entender em tudo que impacta e vai falar sobre isso, seja nas redes sociais, seja lá dentro do shopping, seja numa reunião onde tu sabe que tem um lojista, em qualquer lugar. Gente, empresário está em todo lugar. E quando a gente fala desses assuntos, os olhinhos brilham. Por quê? Porque tem alguém explicando algo que está constantemente interferindo na vida dele e ninguém para explicar para ele como que a bagaça toda está funcionando. Fabi, Luiz, boa noite. Então, quando eu falo prospectar clientes em shopping center, não é ir lá distribuir cartão. É ir lá no shopping, contar que tu conhece todos os
problemas que ele vivencia, todas as dores que ele tem. Ai, Raquel, como que eu vou saber as dores dele? Leia as normas gerais que norteiam aquelas locações. É como se cada shopping, como eu falei lá no início, como se cada shopping fosse um município com a sua lei orgânica. E é ali naquela lei orgânica que você vai entender. E tudo parte dessa lei. E aí, então é obrigação do advogado interpretar essa lei e entregar a interpretação administrativa para o empresário. Então, tem um amigo meu que está pensando em abrir uma loja no shopping center. Chama ele para uma conversa. Olha, pode dar muito ruim isso aí, como pode dar muito bom. E só vai dar bom se tu entender algumas coisinhas bem básicas, que está dentro de uma normativa bem complexa que eu sou capaz de te ajudar a entender. Então, eu estou me especializando em entregar essas informações para os meus clientes, em prestar esse tipo de consultoria e auxílio e nortear todos os teus contratos de acordo com essa norma. Porque se você não estiver com todos os teus contratos, horário de fornecedor, horário de funcionário, onde come, onde não come, tá tudo lá. Tudo isso tá dentro de uma norma que eu preciso explicar conforme cada caso para ti. E aí tu vai dizer para ele, olha, eu não tô dizendo que tu não vai para dentro desse shopping. Eu tô dizendo que tu vai, mas sabendo aonde tu tá pisando. Sabendo aonde tu tá te metendo. Se preparando para o que vai acontecer lá dentro. É aí que mora a sacada, entendeu? É aí que tá a sacada do negócio. Advogar para lojista é tu entender coisas que ele vai vivenciar e que ele nem tá se ligando que ele vai vivenciar, né? O que mais aqui? E aí a gente vai definir para o lojista, principalmente os que já estão passando pelos perrengues, o que e como certas coisas podem ser cobradas do shopping. Não é qualquer coisa que choca com o negócio do teu cliente que é problema para o shopping resolver. Muito pelo contrário, a maioria delas é questão do lojista resolver. Só que eles não sabem resolver e acham que quem tem que resolver é o shopping. O shopping não resolve, vem para dentro da operação, também não sabe como resolver, como adequar aquela situação, e aí a loja vai só se enrolando, só se enrolando, só se enrolando, até que chega num ponto que não aguenta mais. E aí vai querer o quê? Culpar o shopping. E não é totalmente culpado. Então é daí que a gente pode, né? Daí que eu digo, nunca processem um shopping center. Nunca! Nunca processem um shopping center. Negociem. Negociem e, em último caso, entre com uma ação de prestar contas. Quais são as outras dores desses lojistas? Que vocês podem trabalhar na comunicação, demonstrando que vocês têm interesse no negócio, na prosperidade deles e tudo mais. Muito relacionado à contabilidade, tá? A questões contábeis, eles não sabem como calcular, eles não sabem o que provisionar, eles não sabem fazer as reservas que eles precisam fazer. Todo empresário que tem funcionário tem que fazer as reservas de 13º mensalmente, tem que fazer as reservas de terço de férias mensalmente. Tem que fazer essas reservas, é uma conta anual que tu vai ter que reservar mensalmente. Beleza. E no shopping center? Tem o aluguel dobrado 1 até 3 vezes por ano. Tem o fundo de promoção dobrado de 1 até 3 vezes por ano. Então vai fazendo essas reservas. O aluguel dobrado porque no mês de dezembro, geralmente as lojas faturam muito mais do que elas faturariam. Elas faturam dobrado, triplicado, por isso que o aluguel é dobrado. Nem sempre. Existem sazonalidades próprias do ramo de atividade. E nessas sazonalidades, a empresa tem que gerar caixa para pagar aqueles meses dobrados lá. Na verdade, nossos empresários não acreditam na advocacia preventiva. Eles não acreditam na preventiva, Marcelo, porque o preventivo puro, ele não funciona. Porque o que a gente entrega num preventivo puro? Um preventivo puro, uma assessoria jurídica puramente preventiva, ela entrega nada. A gente não entrega nada para o empresário.
Ele não pega nada na mão. Ele não vê nada acontecer. Aí você explica que poderia ter acontecido o caos, o apocalipse, né? Mas ele não vê nada. Ele não sente nenhuma diferença. Ele simplesmente não teve aquele problema. E eu já me dei muito mal atuando dessa forma, porque quando eu consegui arredondar a empresa e deixei que nada acontecesse, inclusive ganhei processo trabalhista para a empresa, a empresa me dispensou. Por que eles me querem lá dentro? Se eu vou simplesmente continuar dizendo que não é para fazer e não vai acontecer nada lá dentro. É uma questão cultural, mas também vejo que ao longo dos anos advogados vendiam essa ideia preventivo de forma errada. Jana, eu também concordo com isso. Então, o que hoje é o conceito de advocacia preventiva ativa, que eu diria? É aquela que entende profundamente do negócio e interfere sim na lucratividade da empresa. Interfere na lucratividade da empresa quando eu reviso os contratos das maquininhas de cartão e descubro, orientando o meu cliente a fazer um pente fino nas contas, que a operadora do cartão nos últimos 10 meses deixou de passar para ele 10 mil reais. Aí eu tô interferindo. Isso é um contratinho desse tamanho assim, ó. Simplesinho, que ninguém dá bola. Ninguém dá bola e ninguém orienta a empresária a fazer isso. Tá? Então, isso aí eu já paguei os meus honorários. Vocês compreendem, né? Teve uma lojista que eu cheguei lá e ela tava brigando lá com um fornecedor. Sempre tem erro, né? Erro. Sempre tem uns erros. Eu cheguei lá e ela tava negociando com um fornecedor lá, que ela tava endividada, né? E ela tinha fechado um acordo ali, tava cabulosa lá com aquele acordo e tal. Digo, não, me passa aqui, porque eu não era mensalista, ela não era mensalista minha. Eu só fazia contratos esporádicos. Mas eu cheguei no meio do vucu-vucu na loja, aí a importância de você estar dentro do shopping, presta atenção aqui. Cheguei lá e ela tava naquele vucu-vucu, eu digo, deixa eu olhar aqui, qual é a dívida original? A dívida original era, não me lembro os números, tá? 10 mil. Quanto que você pagou lá no começo da bagaça lá toda? Tá aqui os comprovantes e tal, consegui pagar 2 mil e depois não paguei mais. Tinha 80% da dívida em aberto. Beleza, aí fazendo os cálculos e tal ali, a dívida quase triplicou pelo valor e o número de parcelas, sabe? Um absurdo. Aí eu peguei e fiz a conta reversa para ver em quanto tava. Tava 5% de juro ao mês. Eu digo, não, isso aqui é ilegal. Me dá aqui esse telefone. Falei com a mulher, que eu nem sei com quem que eu tava falando naquele momento. Digo, não, olha aqui, eu fiz o cálculo com 1% de juro legal ao mês, né? Porque legalmente é 1% que a gente pode cobrar dívida, né? E fiz o cálculo aqui, dá tanto. Então, em vez de serem, sei lá, 15 parcelas de 2.500, nós vamos fechar por 8. Pode ser? Aí elas assim, não, tudo bem, mas tem uma taxa de cartório que ela tem que pagar. Não, tudo bem, me manda a taxa junto, R$140 a taxa. Me manda a taxa junto. Mas ela vai pagar 8 em vez de 15 parcelas. Naquele momento, a empresária me contratou mensal para eu revisar todo tipo de acordo e de contrato. Não saía, não assinava, não fazia se não passasse por mim. Eu paguei meus honorários algumas vezes naquela transação ali. Assim, ó, tudo que ela já tinha me pago de honorários, zerou e ainda deixou uns em haver, entendeu? Então, quando a gente interfere na advocacia preventiva nesse nível, que a gente consegue acompanhar outra situação. Ela estava, um outro caso, né? Uma outra empresária, estava pensando em abrir uma loja no shopping center em outra cidade aqui dentro do Rio Grande do Sul, tá? E aí eu disse, não, vamos lá no shopping conhecer? Não, mas eu tô falando com eles assim, vamos lá no shopping conhecer, já deu tanta merda aqui, vamos lá conhecer. Não, mas lá não tem essa taxa, eu digo, só troca de nome. Essa aí não vai ter, mas vai ter outra. Vamos lá conhecer o shopping. Beleza, vamos lá conhecer o shopping.
Aí o pessoal do marketing do shopping começou a mostrar um monte de foto dos eventos e e que olha o shopping lotado e pá. Eu disse assim, essas fotos elas estão no site do shopping? Então, estão no site do shopping. Ah, então tá, beleza. Fui pra praça de alimentação, liguei o computador e comecei a olhar as fotos. Eu digo, aonde estão as pessoas aqui dentro do shopping? Estão nos corredores, as lojas estão vazias e ninguém tá segurando sacola. Então, essa ação aqui, ela é inútil pro lojista. Aí elas, nossa, é mesmo. Então, vamos ver a fundo como é que está a situação aqui dentro do shopping. E vamos ver se tu realmente está apta a encarar essa ação. Porque, assim, de repente, tu tem que esperar mais um ano, talvez, para vir para cá. Ter um fundo de reserva um pouco maior, ter uma preparação contábil, uma preparação financeira melhor para vir aqui para esse shopping. Porque o shopping é bom, o shopping traz gente, tudo bem, mas assim, ó, ele tá começando, ele tá precisando ganhar uma gordurinha no negócio. Aí, resumindo, ela não fechou e fechou em outra cidade, num shopping com mais idade. Ou seja, participei da expansão dela para um lugar muito mais seguro para o negócio dela, já que ela não tinha tanto capital para se manter por um longo período sem uma lucratividade daquele negócio. Porque todo negócio ele precisa de uma maturação, né? Isso é certo, ele precisa de uma maturação. Mas o empresário ele tem que estar preparado para enfrentar esse período de maturação. E se num lugar esse período é maior do que no outro, e futuramente aquele que é maior vai ser melhor, de repente compensa enfrentar mais tempo de repente compensa ou não, ou vamos para um lugar onde essa maturação é um pouco mais rápida, mesmo que num longo prazo não tenha um grande crescimento assim. Então, quando a gente passa a trabalhar com esse nível de interferência nos negócios, aí realmente a advocacia preventiva e consultiva, ela passa a ser desejada pelo cliente, né? Mas enquanto a gente não entrega nada, a gente continua a gente continua sendo dispensável. Não, isso não precisa. Por que eu vou querer uma coisa aqui que não vai me entregar nada? Eu quero algo agora. Então a gente tem sempre que trabalhar com pequenas entregas a curto prazo, com planos a longo prazo. E trabalhando na estratégia do negócio. Todo advogado que trabalha na estratégia do negócio, ele tem aquele contrato por um longo prazo. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Tem uma pesquisa, eu até tenho destaque sobre isso aqui no Instagram, uma pesquisa na Inglaterra, né, feita por uma empresa que avalia o mercado de vários setores. E ele avaliou o mercado jurídico empresarial. Então, qual é a perspectiva para o advogado empresarial frente às empresas, né? Nos próximos anos, aí, depois de passar por uma pandemia, por uma experiência como essa, né, e tudo mais. E a avaliação que se chegou de empresários, gestores, administradores, contabilistas, enfim, né, vários, foi feito assim, tipo, uma junta médica para entender isso aí, se chegou à conclusão que as empresas precisam de assessorias jurídicas que estejam dispostas a conhecer seus negócios profundamente e se tornarem conselheiros de negócios também, né? E daí foi baseado nisso, juntando a necessidade de uma cliente minha e as limitações financeiras, digamos assim, para uma assessoria mais completa, que eu desenvolvi um produto no meu escritório, que é a terapia jurídica, que é uma hora um pouco mais barata. Eu não produzo documento, mas eu faço orientação do lojista, do empresário, né, de toda a sua expertise ali, né, toda a sua administração, tomada de decisões, tomar decisões melhores e tudo mais, porque são as pequenas decisões que causam as grandes catástrofes dentro das empresas, né? Então, eu estar ali com eles, dando essa orientação, isso tem sido muito bacana. Começou com hoje eu já tenho alguns, né, empresários nessa situação. Então, é isso que a gente tem que construir. A gente tem que inovar na advocacia, entregando para o empresário aquilo que ele realmente precisa, né? Então,
aqui, especificamente, como ser contratado por um lojista de shopping center, a gente tem que juntar tudo isso que eu disse aqui. O conhecimento sobre o shopping, a tua disponibilidade dos serviços. E eu disse que talvez eu tratasse da esteira de serviços, não vai dar para tratar hoje, porque esteira de serviços é um conteúdo mais longo um pouco. Mas o que é a esteira de serviço? Só para dar o spoiler aqui, a esteira de serviços são os serviços que a gente desenvolve para aquele nicho específico dos empresários. Então, se eu estou falando de lojistas de shopping centers e eu conheço, eu vou lá, estudo toda a regra interna daquele shopping, entendo como acontecem as relações, sei os inimigos em comum que eles têm, sei as dificuldades administrativas que eles passam específicas daquele ambiente, eu vou desenvolver serviços específicos para aquele ambiente. Então, eu construo uma esteira de serviços própria. Então, quando eu vou para frente do empresário, me apresentar, dizer que eu tenho essa expertise e tudo mais, e ele se interessar pelo meu trabalho, eu tenho que ter na ponta da língua os serviços que eu posso oferecer e quanto eu cobro. E eu te digo assim, ó, que precificar para lojistas dentro de um shopping center, para determinado shopping eu vou precificar de determinada forma. É muito mais fácil do que precificar o geral da advocacia empresarial. Por quê? Porque ali dentro daquele shopping eu tenho lojas mais ou menos com o mesmo faturamento, né? Tirando as oscilações conforme margem de lucro, né? Por exemplo, praça de alimentação tem uma margem de lucro menor, fatura muito mais, mas tem uma margem de lucro mais baixa. Então, estão todos mais ou menos nivelados nisso, são todos mais ou menos do mesmo tamanho, todo mundo tem mais ou menos a mesma quantia de funcionário, né? Então, todos ali demandam mais ou menos a mesma carga de serviço. Então fica mais fácil. Então a minha hora para determinado shopping, a minha hora vai ser 300, a minha hora vai ser 500 reais, a minha hora vai ser 200 reais. E eu vou fechar contratos lá de 5 horas mensais para cada loja, outras vão precisar de 10 horas mensais para cada loja. E aí eu vou trabalhando nesse jogo, porque no momento que eu sou contratado por um lojista, resolvo o problema dele e crio um canal de comunicação com o shopping, todos os outros vão querer a mesma coisa. Muitos ali vão querer a mesma coisa. Seu e-book é completo, pode falar um pouco sobre ele? Fred, vamos lá. O e-book fala sobre prospecção de clientes, precificação de serviços e fechamento de contratos. A ordem certa que eu coloco lá no e-book, eu falo sobre, primeiro, a definição e a precificação dos serviços, como precificar dentro do teu escritório, o que você tem que levar em conta, ter a tabela da OAB como base, mas principalmente focar dentro da tua operação, já que nós estamos aqui na linguagem de shopping, focar na tua operação para entender os teus custos e o teu valor, para fechar o teu preço ou os teus níveis de preço, né, conforme o benefício financeiro que gera para o cliente, né? A entrega que tu gera. Isso tudo aqui, gente, é precificação extrajudicial, tá? Processo judicial é uma outra questão. Então, a primeira parte do livro aí é essa precificação, a definição dos serviços com a precificação. Na segunda parte, então, nós vamos falar sobre prospecção. O que você precisa construir na tua advocacia para prospectar clientes regularmente? Porque não adianta eu dizer assim, ó, olha, vai para dentro de um grupo de network, vai para dentro do BNI, vai para dentro da geração de valor, vai para o Café Empreendedor, vai para lá, você vai ter bastante contato com o empresário e vai conseguir prospectar. Tá, e tu faz o que com eles no longo prazo? Você consegue desenvolver um longo prazo? E quando ali não tiver mais cliente para tirar, você vai tirar o que da onde? Porque é essa montanha russa que às vezes a gente vive na prospecção, vivo isso muito. A gente prospecta, aí a gente tem que ir para a operação para fazer a entrega. E aí a gente para de prospectar. E aí a gente fica sem cliente, ou fica quase sem cliente, fica desesperado e vai para a prospecção de novo e vive na montanha russa. Então no e-book eu trago técnicas para te agregar essa rotina no teu escritório. Introduzir isso como uma das coisas que tu tem que fazer para todo sempre amém, né? Oi Douglas, tudo bem? Gedaia Santos, tudo bom? A Natália tá aí também. Então, assim, o e-book, então, trata da definição dos serviços e precificação, da prospecção, como construir isso dentro do teu escritório, como uma rotina mesmo.
e o fechamento dos contratos. Porque não adianta tu trazer as pessoas até ti se tu não fizer um fechamento e ele realmente virar teu cliente, né? Porque eu digo assim, a gente tá aqui no Instagram, eu sei que a cada conteúdo que eu produzo aqui sobre o shopping center, tem um lojista que me chama no direct. Beleza, eu vou trazer essas pessoas até mim, tá? E eu faço o que com elas? Né? Eu preciso fechar esses contratos. E principalmente, né, ali na prospecção e no fechamento, eu falo muito do pós-venda. Por quê? Porque o empresarial, ele tem um grande benefício que eu digo que eu não vi em nenhuma outra área de atuação no direito. Trazendo o abraço pro meu assado. É que a gente pode fechar vários contratos com o mesmo cliente. Tá? Então, não foquem assim, ó, logo de cara, prospectei o cliente, quero fechar mensal, quero fechar um compliance, vai de pouquinho, gente. Dali um pouco vocês estão tomando conta do mercado. Mas vai um por um, vai pegando um contrato de cada vez ali com ele. Fecha um contrato num mês, fecha um contrato no outro mês, fecha um acordo aqui, fecha um contrato lá e vai fechando. Eu digo que essa é a grande explosão do direito empresarial, da advocacia empresarial. É conseguir fazer esse escalonamento. Então, ali no e-book eu trago muito isso. De a gente inclusive, construir os nossos serviços e a nossa precificação numa escala crescente. Para não afastar o cliente logo de cara, dando o valor de uma estruturação completa. Então, a gente vai trabalhando isso com ele também dentro do nosso escritório, também no pós-venda. Nós estamos sempre prospectando aqueles que já fizeram contratos com a gente e aqueles que ainda não. E aqueles que já foram nossos clientes é muito mais fácil voltarem a ser, continuarem sendo. Então, a gente também tem que construir essa rotina dentro do escritório de fazer uma boa entrega. Eu fiz uma live com a Andrea Fabiano esses dias, são meus sócios, sobre a gestão do escritório, que eles brilhantemente conversam sobre isso. E ali o Andrei definiu muito bem as 3 bases que nós temos que ter no escritório, né? Que é a base da prospecção do cliente, que é o setor comercial do escritório, que é a base da entrega, de fazer uma excelente entrega, casal LGPD, tudo bem? De fazer uma excelente entrega para esse cliente, para ele voltar a ser nosso cliente, e uma boa administração, contabilidade, gerenciamento de recursos dentro do escritório. Para o escritório ter uma longevidade, né? E o nosso escritório já tem 26 anos. Então, assim, para ter essa longevidade, a gente precisa dessa base da administração. E durante todo o e-book ali, eu trago essas questões para a gente tratar aqui. O e-book tá maravilhoso. Para mim, que estou no início da minha carreira jurídica, foi um divisor de águas. É isso aí, Rodrigo. Então, porque a gente traz aí esses detalhes de uma administração de escritório que tem longa data, né? Vamos ver, tem mais pergunta aqui? Não. Então, sobre o e-book é isso. Fred, tem mais alguma dúvida? Então, tudo aquilo ali do e-book, gente, é perfeitamente aplicável aos lojistas, né? Eu escrevi ele baseado muito no que eu aprendi advogando para os lojistas, porque muitos detalhes ali que talvez para outras lojas eles não sejam tão importantes, acaba sendo vital, né, para os lojistas de shopping, porque eles têm que ter um cuidado muito maior em muitas coisas. Então, a gente também se apresentar dessa forma, né? Gente, tá dando o horário aqui, tá? Eu vou encerrar a live porque eu ainda tenho que arrumar minha mala para viajar para Natal logo ali, são só 4.200 quilômetros. Então, se vocês tiverem dúvidas, eu vou agora compartilhar lá nos stories essa aula, essa live, e vou abrir uma caixinha de perguntas. Vocês fiquem à vontade para colocar os comentários lá, enfim, porque aí eu vou ter 24 horas de viagem, né? Eu vou para Porto Alegre, vou fazer umas coisas lá, depois vou pro Rio, e aí eu vou ter intervalos ali e eu posso aí trocar muita ideia com vocês, tá bom? Então, até mais. E obrigada aí pela presença de todo mundo. Tchau, tchau.